Olá, buscadores e buscadoras do autoconhecimento e da vida espiritual. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Harmonia Interior. É com alegria que iniciamos mais este encontro. Pessoal, eu quero esclarecer uma fala minha que gerou um certo incômodo para algumas pessoas. E venha calhar, pois no último tema nós falamos sobre a morte. Quem não viu, volta lá, onde descrevo esse assunto de uma forma técnica e real. E vamos falar também sobre a comunicação com os mortos. Existe mesmo? Eu peço a vocês que fiquem até o final, para não perderem nada sobre esse tema. Vamos lá. Quando eu disse, chega um momento em nossa evolução que temos que matar o mestre, essa fala não deverá ser interpretada de uma forma literal, mas nós vamos saber por quê. Outra coisa, aqui não importa se você tem alguma religião, se você for espírita, budista, evangélico, católico, nada te impedirá de seguir a tua própria religião. Muito pelo contrário, tudo que for dito te ajudará a compreender ainda mais a tua escolha. Então, quando eu descrevo partes da minha jornada, não é por vaidade e ego inflamado. Eu acredito que muitas pessoas irão se identificar com o meu próprio caminho. Só isso. Então vamos lá. Desde o jardim da infância até o normal, eu fiquei 17 anos convivendo com as freiras, dentro de uma religião católica, na qual eu devo grande parte da minha formação. Dentro do colégio, havia duas amigas minhas, uma era evangélica e a outra era protestante. E aí, logicamente, eu quis entender o que era isso, porque só o fato de ser protestante já me assanhava minha bicha, né? Eu tinha que saber o que eles protestavam. E eu frequentei várias reuniões para saber, para sentir, para ver. E eu aprendi muito, embora parte desses valores e princípios morais eu já carregava da minha família. E como eu já comentei, a minha base foi o espiritismo também. E dentro do espiritismo, eu também investiguei tudo, desde a mesa branca, a Umbanda. Eu fui ver o que tinha aqui em Banda. Não que eu não tivesse medo, eu tinha medo, mas eu enfrentava o medo, fazia o sinal da cruz. Eu quero ver, porque diziam tanta coisa. Então, aqui em Banda, para mim, só revelou o que todos os outros cultos, igrejas, mesmo a Umbanda, revelava. De tudo que eu vi, a mensagem era uma só: amor, respeito, fraternidade e Deus acima de tudo. Então, eu me formei, saí do convívio das freiras, fui para a faculdade, me casei, me separei. Em um momento difícil, foi aí que realmente a coisa começou a virar, depois da minha separação. Então, como dizem, né? A vida segue, eu segui em frente. E foi justamente nessa época que eu fiz parte da AMORC, que é uma sociedade, uma escola iniciática. E lá eu permaneci durante muito tempo também. Em algum momento, por volta de 79, 80, por aí, eu já comentei também em um dos meus vídeos que eu fui assistir uma palestra, no qual, no final, eu fui convidada a participar de um grupo de estudos do ocultismo, onde eu comecei a fazer a meditação. E é aqui que eu gostaria de fazer um parêntese, só para esclarecer o que é isso, o que é o ocultismo, que muita gente não sabe, fica com medo, mas não sabe, porque a maioria das pessoas ignoram, acha que é coisa do demônio. Então vamos lá. Ocultismo é a ciência que estuda os mistérios da natureza e o desenvolvimento de poderes psíquicos latentes no homem. Quais esses poderes? Aqueles que eu menciono naqueles 2 vídeos que eu fiz sobre a parapsicologia. E a gente trata de clarividência, telecinésia, desdobramento, e além deles, os CIDs. CIDs são poderes superiores. Então, o ocultismo também trata disso. Ocultismo é tudo aquilo que está por trás das coisas. O próprio nome diz. Porém, o que pode ser oculto para uma pessoa pode ser perfeitamente compreensível para outra. O ocultismo responde não somente aos 5 sentidos, mas o que está além desses 5 sentidos.
ele é compreensível e perceptível pela inteligência interior e espiritual do homem. O ocultismo revela ao estudante a natureza tal como ela é na realidade, e não como a gente costuma julgar pelas aparências. Por quê? Porque é o sentido interno que predomina. Um ocultista tem que conhecer a cabala, a astrologia, a alquimia e todas as ciências arcanas, as filosofias herméticas, inclusive. Então, não é uma recriação, vamos dizer assim. Inclusive, grandes personagens da história eram ocultistas. Eu vou dar alguns exemplos. O Da Vinci, Nostradamus, São João da Cruz, Beethoven, Shakespeare, Michelangelo, Einstein, Tesla, o próprio Gandhi, e outros, né, que foram queimados nas fogueiras ou que sofreram perseguições por longos tempos. Então, o ocultismo, ele sempre existiu. O próprio Mestre Jesus estudou esses mistérios com os gregos, com os essênios. Ele foi, inclusive, para a Índia, também para estudar com os yogis. E dos 12 aos 30 anos, ele fez essa trajetória para desenvolver os seus dons, pois ele sabia o que o esperava. Porém, para estudar o ocultismo, temos que ter uma disciplina mental, sentir aquela vontade que vem do coração. Tem que aprender a conciliar tanto a vida mundana ou material, quanto a vida espiritual. Outra coisa, ninguém pode ser um ocultista sem ter conhecimento da teosofia. O que é a teosofia? Teo é Deus, Sofia, estudo. Então, a teosofia é a religião da sabedoria divina. A teosofia é a ética divina. A teosofia é a síntese de todas as religiões. E segundo Blavatsky, ela diz: não há religião superior à verdade. Esse é o lema da teosofia. E essa fala de estudo. Então, quem não viu a doutrina secreta, pesquisem, vão ler, porque ela é a síntese tanto da ciência quanto da filosofia e da religião. Então é uma grande oportunidade de saber o que é o ocultismo, juntando essas duas partes, tanto a parte da teosofia quanto aquilo que está por trás da própria teosofia. Eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre o que é o ocultismo. Por que eu falei tudo isso? Pensem comigo. Como que poderemos compreender o processo da morte se não aceitarmos que a morte em si é um mistério oculto e que só é oculto para quem tem medo de enfrentar a maior verdade da vida? Reflitam sobre isso. Então vamos lá, vamos voltar ao meu professor. O meu professor, já sabendo do meu histórico, um dia me chamou e disse com todas as letras: chega um momento em nossa evolução que temos que matar o mestre. Temos que desenvolver em nós o desapego. Gente, isso que ele me disse me derrubou, pois eu ainda estava muito ligada às entidades do espiritismo. Inclusive, eu participava de um trabalho de umbanda, feito na casa da minha segunda sogra. Eu dava passe, eu incorporava, e frequentemente era solicitada para fazer aquele trabalho de transporte. Vocês poderão me perguntar o que é isso. É justamente entrar em contato com o morto, ver por que ele ainda está nessa condição, porque muitas vezes ele nem sabia que estava morto. Então, por que ele estava preso àquela condição? Então, era esse trabalho que a gente fazia. Então, eu puxava o morto para mim e ele traduzia a real situação dele. Eu trabalhei durante muitos anos com esse aspecto dentro da Umbanda. Bom, voltando no que o meu professor disse. Além de derrubada, o meu sofrimento só aumentou. Eu pensava, onde eu vou colocar tudo isso que eu acreditava ser a verdade? Como é que eu vou viver sem isso? Como é que eu poderei ajudar pessoas, tanto vivas quanto os próprios mortos? A minha natureza ficou totalmente embolada. Então, vamos lá. A própria história humana, quando se estuda a antropogênese, revela com todas as letras que a prática da comunicação com os deuses, com os mestres, com os santos, com os mortos,
sempre existiu em todas as culturas, tanto na cabala hebraica, no hinduísmo, no xamanismo, no próprio budismo. Então, por que eu deveria parar aquilo que eu estava fazendo? Eu não conseguia compreender. Por quê? Porque eu não conseguia perceber que a própria entidade que eu incorporava era alimentado pela minha mente e a minha emoção, que muitas vezes me mantinha escrava daquela entidade, daquela força. Só que na minha cabeça era assim, ai meu Deus, o meu preto velho, a minha preta velha, onde eu vou colocar o caboclo X, Y, Z, o que eu vou fazer com eles? Meu desespero era total. Eu vivia um pesadelo porque eu não via saída. E eu fiquei assim, numa tristeza que vocês não têm noção. Não que a entidade, o cascão, no astral, não exista. Ele existe, ele é real. Porém, um dia ele irá se dissolver. E o que vai depender é só de quanto morto foi apegado à matéria, ao seu próprio corpo. Então vocês conseguem perceber o tamanho do apego que existia inclusive em mim? Não é que a entidade ela não existisse. Então muitas vezes é isso que a gente tem que entender. A entidade precisa da gente para sobreviver do lado de lá. Mas se a gente parar para analisar e para pensar, a gente vai ver que a gente não está fazendo bem para ela. Por quê? Porque não adianta ela ficar se alimentando da minha energia. Ela já não tem mais um corpo físico. E é por isso que muitas entidades nos utilizam para poder sobreviver. Então, inconformada, eu voltei para o meu professor. Se não tem mais a entidade, ou seja, ela irá se dissipar, porque eu terei que abandonar essa prática, como é que eu poderei ajudar? E ele me disse com todas as letras, Marli, você já tem Deus dentro de você. Você não precisa se esconder atrás de uma entidade para ajudar pessoas, pois a maioria faz isso, porque elas não têm a coragem e não querem assumir a responsabilidade de suas próprias palavras. Gente, na minha cabeça deu um nó tão grande, porque eu duvidei que eu seria capaz de assumir esse novo momento de deixar tudo aquilo para trás e, a partir daquele momento, enfrentar somente com a minha capacidade de conseguir perceber a necessidade do outro. Então, ao mesmo tempo, eu conseguia perceber que as suas palavras eram muito verdadeiras. Por quê? Porque elas ecoavam no meu coraçãozinho. E foi aí que, lembrando da história de Siddhartha Gautama, eu parei para analisar. Como pode um príncipe, essa é a história dele, se desapegar de tudo e de todos e chegar à iluminação? Então foi aí que caiu a minha ficha. Eu tive uma expansão de consciência. Então, tudo aquilo que o meu professor fechou, e à medida que o meu conhecimento foi aumentando e a meditação foi evoluindo, eu fui abandonando a prática espírita da incorporação, que é justamente permitir que uma energia de fora ocupe o meu próprio corpo. E aí fez todo sentido para mim a frase matar o mestre. Então, por isso é que a gente reforça tanto o desapego. Assim, com um novo conhecimento ocultista, eu fui percebendo a ilusão alimentada pelas coisas que julgamos ser importante. Vários valores vão se modificando em nós. E tudo isso foi decisivo para eu buscar novas fontes. Foi aí que eu fui fazer reiki, astrologia, tarô, radiestesia, e eu continuei ajudando pessoas, mas de uma forma totalmente diferente. Então, isso é matar o mestre. Ser um livre pensador é investigar tudo que te cerca, aprender coisas novas, não ficar preso a nada e nem a ninguém. Por isso que eu insisto nesse aprendizado. Por quê? Porque se a gente realmente não quer sofrer, nós temos que aprender o desapego. Abandonar não significa desprezar, não significa ignorar. Desapegar é perder o sentimento de posse que está dentro de nós. Então, pois não temos absolutamente nada. E não é só em relação às nossas práticas religiosas ou espirituais. É com os filhos, parentes, as coisas materiais,
os nossos bichinhos, com a nossa casa, enfim, com tudo. Porque o desapego é respeitar todos e tudo que nos rodeia, é aceitar aquilo que é e não tentar manipular as coisas ao nosso bel prazer. Mas tinha mais uma coisa que me intrigava e eu precisava esclarecer, que era a comunicação com os mortos. Isso é real? Vamos analisar. Eu escuto os meus clientes, os relatos que eles me trazem. Mas sonhei com meu pai, e meu pai me disse isso, 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 isso. Meu pai morto, né? Era ele de verdade, mas. Ou outra pessoa. Ah, eu vi a Nossa Senhora, e a Nossa Senhora, ou qualquer outro santo, tá, gente? E ela me disse isso, 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 isso. E se foi real durante o sono da pessoa, o sonho da pessoa? Será que foi real? Existem duas formas que poderemos analisar essa comunicação. Uma é dentro da visão espírita e a outra é dentro da visão espiritualista, ou seja, superior ou ocultista. Então vamos lá, dentro de uma visão espírita, as comunicações ocorrem? Sim. São reais? Sim. Por que são reais? Porque tanto o consulente quanto a entidade em si, eles vibram muito próximo da vibração física, que é mais densa. Então aqui o morto ele está muito próximo de nós, ele está no plano astral, é o plano logo acima, mas é muito próximo de nós. Então, nos trabalhos de incorporação, geralmente é esse plano que se vibra. A maioria das mancias ocorrem aqui também. Tanto a radiestesia, o reiki, o tarô, o desdobramento, a maioria dos fenômenos ocorrem justamente nesse nível, no nível do astral. Pode ocorrer também a psicofonia. O que vem a ser a psicofonia? A psicofonia é quando a pessoa não incorpora, mas a fala dela é como se fosse o morto falando através dela. Isso também é comum na clareaudiência. A pessoa, o médium, ele ouve o morto ou a entidade. E ainda a psicografia, onde o médium escreve as mensagens que vêm do além. Tudo isso é real? Gente, é real. E entendam que eu não estou menosprezando o trabalho de ninguém. Eu acredito do fundo do meu coração que as pessoas que fazem esses trabalhos ou usam essas ferramentas possuem a melhor das intenções, que é justamente ajudar quem lhes pede ajuda. Inclusive eu. Até hoje eu utilizo essas ferramentas para ajudar quem me procura. Só que isso cria justamente o quê? E é aí que a gente tem que tomar cuidado. A dependência psíquica. A pessoa não evolui, porque ela fica com preguiça, lógico. É ruim para ela mesma. Porque em vez de ela se desenvolver, ela fica usando a gente como muleta, entendeu? Então, por isso que não é legal. Por isso que, de repente, a gente tem que entender que o lado de lá vai se desfazer. O lado de lá. Então vamos ver como é que o morto, como é que a gente poderia ajudar o morto. Muito pouco nós podemos fazer por essas pessoas que já partiram, pois a evolução se dá aqui, nesse plano. No outro plano, o morto, ele usará o que aprendeu aqui. Então essas escolas, hospitais, comunidades que são criadas por aqueles que não conhecem em profundidade o desmembramento da própria morte, eles alimentam essa ilusão. E isso passa a ser uma prisão, pois o morto acredita que vai ser curado do lado de lá, que vai ficar tudo certinho. E isso não é verdade. É a mais pura ilusão. Inclusive, recentemente, eu estava lendo um livro da Bailey intitulado A Cura Esotérica. É esse livro aqui, ó. E o tibetano, ele fala com todas as letras o seguinte: se uma pessoa morre devido a uma doença, não pensem vocês que ela morrendo se livrará do fardo. Não, ela terá que voltar para se livrar da mesma doença, pois ela foi gerada por uma causa emocional e mental. Então, esse estado de saúde que ela criou para ela vai ter que ser dissipado. A doença representa justamente o quê? Um bloqueio energético. Então, por isso, meus queridos, temos que aprender a transmutar todos os sentimentos.
e buscar conhecimento para o nosso próprio equilíbrio. O que podemos fazer pelo morto é só encaminhar bons pensamentos e vibrações de luz para que eles possam seguir a sua jornada o mais rápido possível. É aqui ainda, no astral, que podemos perdoar aqueles que nos machucaram para que o morto e para que a gente tenha esse descanso, porque o morto não vai ficar bem se houver esse acerto a ser feito. Então, por quê? Porque, inclusive, se a gente guarda aquela mágoa, essa mágoa poderá vir a causar um câncer em nós. Então, não é conveniente. Por isso que o momento do acerto tem todo aquele ritual para a gente poder se despedir e, ao mesmo tempo, se acertar com aquele morto. É doloroso, mas é o caminho. Por quê? Porque, senão, será um preço muito alto, se a gente não quitar essas dívidas. Ficou claro? Por isso, o nosso apego em relação ao que partiu é extremamente prejudicial para com eles. É de um egoísmo que não tem tamanho, egoísmo nosso. Então, viver na ilusão de que iremos encontrar com o marido, o pai, a mãe, o filho, é negar ao outro a sua própria evolução. E daí a generosidade no desapego. Infelizmente, o espiritismo, ele romanceou muito essa questão dos parentes, dos amigos, porque nem todos os familiares são os nossos amigos. Muito pelo contrário, eu falo isso para os meus alunos. Família é uma condição de inimigos declarados, que vem justamente para se conciliarem. Analisem por vocês mesmos. Um outro caso que é muito comum. A pessoa aqui, ela plasma e fica pensando com a sua mente, né, achando que é o marido. E aí, o que vai acontecer? Ah, é meu grande amor, ou a mãe, não importa quem, né? Que ela vai encontrar com ele do lado de lá. Ela passa mesmo a encontrar com ele do lado de lá. Só que cada um vai para um canto. Por quê? Porque são pessoas, cada um tem o seu caminho próprio. Tudo é astral e esse astral vai ser dissolvido. O plano astral é uma grande ilusão. Então a gente tem que se preparar para essas rupturas. Vocês compreendem isso? Que é a própria prisão do nosso egoísmo. É por isso que a nossa evolução é tão lenta. Isso também não significa que não há seres que cuidam daqueles que vivem na mais profunda ignorância. Todos nós passamos por diferentes estágios quando a passagem pelo portal da morte. Então, vai depender, essa permanência, ela pode ser mais breve ou mais longa, porque vai depender justamente do quê? Do grau de evolução de cada um. Quanto ao inferno, umbral, purgatório, vamos analisar. Pessoas mentalmente perturbadas em vida continuarão perturbadas após a morte. As medrosas, os suicidas, os malfeitores, os criminosos, nos mais variados estágios. Será que eles terão sossego depois que partirem? Gente, o umbral e o inferno é isso, onde existem milhões de espíritos trevosos presos diante de suas próprias ações e pensamentos negativos, como sentimentos de ódio, revolta, egoísmo, angústia, vingança, eles continuarão com os mesmos sentimentos. Não existe mágica, não vai assim transcender, não vai para o paraíso. Então, todos os planos têm uma correspondência nos subplanos. Os espíritos perturbados vão atrair o equivalente. Então, vai depender de cada um em particular a sua permanência nesses subplanos. Quantas pessoas não ficam prisioneiras num corpo doente, no leito de um hospital, sofrendo esse processo de adaptação para poder desencarnar? Então, essa é a oportunidade, muitas vezes, das pessoas quitarem as suas contas. Por quê? Porque tem os parentes que vêm visitar, muitas vezes, o morto, eles ficam esperando para poder ir embora. Então é aí que os acertos de conta com os parentes vivos ainda se dá. E com pessoas mortas também. Então muitas vezes a pessoa está lá no leito do hospital, morre, não morre, morre, não morre. Por quê?
porque vêm entidades de fora roubar o seu duplo etérico como uma dívida kármica. Então, todos esses acertos são quitados, às vezes, antes da partida. Então, é aí que muitas vezes a gente não entende por que a pessoa já não tem nenhuma esperança de vida e fica preso. Por quê? Porque esses acertos vão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Então, ninguém sabe. Prisão material equivale à prisão espiritual. O que cada um plantou, com toda certeza, cada um irá colher. Por outro lado, uma pessoa que teme a morte, mas ela ouviu dizer que ela vai para o paraíso. Aí ela pensa no paraíso. Porém, a sua conduta no dia a dia é horrorosa enquanto ela está viva. Aí ela morre, ela chega do lado de lá. Vocês acham que ela vai encontrar o paraíso, gente? É óbvio que não. Então não adianta a gente criar essa condição, romancear de que eu vou ver Deus, de que não é assim. Sinto informar. Embora não exista castigo eterno, todos poderão ser resgatados pelos auxiliares invisíveis, que são os irmãos mais velhos que escolheram servir dessa maneira. Eles são pacientes, sábios, benevolentes. Existem muitos médicos também, que continuam ajudando aos irmãos através de fluidos magnéticos e muito amor. Eles auxiliam como que compensando a falta de amor enquanto aqui. Mas tudo isso também cai por terra, porque essa é uma visão espírita. Não tem nada a ver com uma realidade oculta. Mesmo assim, tudo será diluído no astral, no mental, e os seus átomos permanentes vão se depositar lá no corpo causal. Por quê? Porque a evolução não para, gente. Por pior que um ser humano tenha sido, a sua mônada e a sua alma se recolherão no devacão. Eu queria mostrar para vocês uma foto de uma aluna minha. Ela viajou para a Inglaterra para visitar um cunhado que tinha recém-falecido, e ela estava com a irmã no cemitério, e aí ela comentou com a irmã: eu queria tanto levar uma foto, mostrar, né, para os meus filhos, como lembrança de que eu estive com você, vamos bater umas fotos? E começaram a tirar foto dentro do cemitério. Olha só a foto que ela conseguiu registrar. Dá para ver? Então, aqui é o túmulo. E essa aqui é a irmã. Então, ela batendo a foto, quando ela viu essa foto, ela ficou horrorizada. Ela falou: ai, Marley, pelo amor de Deus, o fotógrafo quis saber. Ele, inclusive, fez teste para ver se tinha acontecido alguma coisa, alguma falha, mas isso é real. O que é exatamente essa imagem, gente? É uma pessoa se dissolvendo, é uma pessoa que dá para ver que ela não tem uma forma aproximada de quem ela foi e, de repente, tudo vai se diluindo. É exatamente isso que acontece. Então, os videntes são capazes de perceber essa condição. Então, gente, sem romantismo, tá? Sem idealizar historinhas absurdas. Vamos aprender a enfrentar a realidade. Então, vamos nós. No segundo caso, dentro de uma visão ocultista, aqui o papo é totalmente outro. Todos nós somos espíritos em ação. Para quem já tem um conhecimento maior, não acredita que aqui é um planeta de sofrimento, de provas, de expiação, como é dito no Espiritismo. Quando passarem pelo portal da morte, o cenário será bem diferente. Buda, ele deixa muito claro a impermanência. Tudo é mutável. Logo, eu escolho o meu próprio caminho. Eu escolho sofrer ou escolho transformar esse sofrimento em aprendizado. E isso faz toda a diferença. Se tudo eu posso escolher, depende única e exclusivamente da minha vontade de querer mudar aquilo que não me faz bem. Então temos que amadurecer, gente. Aqui eu vou abrir um outro parêntese. Como já foi dito, chega um momento dentro do caminho evolutivo que passamos por uma profunda prova de escolha de caminho. Aqui é como se costuma dizer
que é a noite escura da alma. A vida realmente se torna escura, caótica, triste, dolorosa. Você não vê saída. O teu único pensamento é a morte, pois o tamanho da sua dor só você consegue e pode avaliar. E sempre a nossa dor é a maior do mundo, não é mesmo? Nesse momento, isso pode ser o verdadeiro caminho do despertar da consciência. É nesse momento de dor que você tem que buscar justamente a tua fonte, buscar a tua alma. Esse é o momento mágico de acordar para a vida espiritual. Existe um ser de muita luz dentro do nosso coração, que é justamente o que? A nossa mônada, o nosso mestre interno, o nosso Deus particular. Nós estamos sós e desamparados? Não. Temos o pai, a mãe dentro da gente. Então, nesse conforto do colo do pai e da mãe, nós iremos ser acolhidos pelo nosso próprio filho, dessa trindade que a gente tem dentro da gente. Então você só pode ser curado por você mesmo, você só pode ser iluminado por você mesmo. Então esse é o contato da luz consigo próprio. Aqui eu quero reforçar que podemos sim entrar em contato com os seres superiores, os mestres. É só conseguirmos atingir o nosso corpo causal. E isso, gente, é possível. Aí você terá o mais alto grau de desenvolvimento espiritual. Os grandes mestres, eles não incorporam em rituais mediúnicos. Justamente o que eles fazem é imprimir na mente de um homem ou de uma mulher que já atingiu um certo desenvolvimento superior o seu próprio reflexo. E com isso, todo o conteúdo será captado por um homem ou por uma mulher. Então, esses contatos com seres superiores são reais. Então, nós podemos justamente, inclusive, ter esse contato com esses seres superiores à noite enquanto dormimos. Só que como a gente não tem preparo, porque falta ter o domínio do corpo emocional e do corpo mental, a gente acorda e esquece que teve esse contato. Mas nunca estamos desamparados. Nunca. Sempre somos auxiliados pelo nosso eu superior. Então, é esse o caminho que a gente tem que trilhar. Inclusive, isso se aplica à roda de Sansara, que nada é mais do que a lei de causa e efeito. A partir do momento que eu passar a plantar conscientemente as atitudes mais elevadas, o amor, a fraternidade, as virtudes, a compaixão pelo meu semelhante, automaticamente eu me liberto dessa roda de Sansara. Eu fico fora, eu vou além da roda de Sansara. Então, a partir do momento que eu me volto para dentro de mim, buscando desenvolver os meus dons, os meus talentos, automaticamente eu vou me libertando das falsas crenças que eu preciso sofrer, que eu preciso ficar doente para atingir o reino do céu. Entenderam? Então vocês passam a compreender que só pode depender de nós mesmos. Aí cai todas as fichas. E aí desaparece o umbral, o inferno, o purgatório, aí some tudo. Eu sinto muito não trazer para vocês hoje, aquelas imagens dos diabos espetando os seres humanos no mundo das trevas, onde só se vê farrapos, mal cheirosos, podres, se decompondo. E aí eu pergunto, não é disso que o ser humano mais gosta? Não é isso que ele mais quer ver? Basta ter um acidente para todo mundo parar. Parece que aquilo dá um prazer em ver a desgraça do outro. Gente, vamos evoluir, vamos respeitar, seja ele quem for. Vamos vibrar numa outra sintonia. Por quê? Porque o momento da morte, a escolha é nossa, para onde a gente vai se colocar, para onde a gente vai querer seguir. E mais um lembretezinho, apesar de matarmos muitos mestres ao longo da nossa jornada, nós não deixamos de ser católico, evangélico, protestante, espírita, budista ou qualquer que seja a doutrina que nos identificamos, porque somos a somatória de tudo que nós já vivemos ao longo das existências. Por isso que quebra-se todos os preconceitos. Aí você consegue ser você. Então, para finalizar, quando ocorre a morte de uma pessoa que se dedica ao estudo do espírito, todo o cenário mórbido vai desaparecer. E o caminho é só um,
em direção à nossa própria luz. Esse é o caminho da realização plena, da nossa imagem, né, pelos portais que se seguirão de uma forma consciente e harmoniosa, livre de todas as prisões da ilusão. Então, através desse caminho do bem, do amor e da paz, é que nós escolheremos seguir. E com isso, gente, eu fecho mais esse encontro. Reflitam sobre tudo isso que foi dito. Sejamos livres pensadores. Vamos aprender a desapegar das coisas que já não faz sentido na nossa vida. Não podemos ter medo. Por quê? Porque a vida segue sempre em frente. Então, se vocês gostaram, dê o like, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Fiquem bem, fiquem na paz. Gratidão. Beijo no coração. Fui.